Oi, irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Marta. Hoje é dia 5 de outubro de 2025. Amados irmãos, eu trago aqui algumas revelações de alguns mistérios escondidos na palavra do Senhor e é muito interessante analisar não, as duas e as três testemunhas que fala a palavra do Senhor, né? E analisar dentro do contexto das duas testemunhas em relação ao que acontecerá. Amém? Amados irmãos, só explicando algo em... Amém, glória a Deus. Mateus 18:16 diz assim: pois se não te escuta, leva contigo uma ou duas mais, para que toda palavra que seja confirmada pela boca de duas ou três testemunhas. Glória a Deus. E você vê Jesus sempre acompanhado de testemunha, não? Sempre tinha alguém testemunhando o que Jesus estava fazendo ou falando, dando testemunho. Os apóstolos davam testemunho e ele sempre em determinados lugares levava testemunha. No entanto, ele levou 3 testemunhas no monte da transfiguração. Em Mateus 17 diz: 6 dias depois, Jesus levou a Pedro, Tiago e João, seu irmão. Os levou a um monte alto, se transfigurou diante deles, resplandeceu seu rosto e os seus vestimentos ficaram brancos como a luz. E aqui que apareceram Moisés e Elias e estavam falando com ele. Amados irmãos, o que o Senhor quer dizer para você é o seguinte, que o seu nome é importante e que o seu nome, ele te deu o seu nome, porque o seu nome, quando o Senhor escolheu, você é um escolhido de Deus para esse tempo, o seu nome fala da missão que você tem. A missão que o Senhor te deu, o seu nome revela essa missão. A missão de cada um, o trabalho de cada um. E é assim na vida dos escolhidos, dos remidos, dos 144 mil também. Então nós vemos que Jesus está com 3 pessoas aí. Vamos analisar os nomes dessas 3 pessoas para ver o que o Senhor queria nos revelar através dos nomes deles. Nós vemos que acontece? Está aí Tiago. Tiago, em hebraico, Tiago provém do hebreu. E em hebraico é Jacov ou Lacov, que é a mesma raiz da origem da palavra Jacó, Jacó, tá? Que significa suplantador ou aquele que agarra o calcanhar, referindo-se à história de Jacó, que nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. E Jacó faz uma referência às 12 tribos de Israel. Então nós vemos Tiago é a sombra figura de Jacó, a sombra figura representante das 12 tribos de Israel que está aí nesse tempo. Depois nós vemos João, e Jesus fala a respeito do apóstolo João. Ele chama ele pelo nome dele em arameu, que significa Benem, e em hebreu o nome dele é Bine-Ham, que significa filhos do trovão. Aí fala filhos do trovão, não fala filho do trovão. Ou seja, ele sendo uma só pessoa, porque o nome dele significaria filhos. Porque não seria a simbologia do nome dele? Aponta para filhos do trovão e não filho do trovão. Então está apontando para mais pessoas. Quem ele está representando? Ele está representando os filhos do trovão. Os filhos do trovão
Está fazendo uma referência com as primícias, com os 144 mil. Por quê? Quando eu falar do significado de trovão na Bíblia, você vai entender. Assim que indica trovão, indica a presença de Deus que comove todo o mundo criado. Os raios, relâmpagos, os trovões são enviados por Deus. Por isso que os filhos do trovão é Deus, é o próprio Deus, é a voz de Deus, que soa como trovão. Então, os filhos da voz de Deus, os filhos do trovão, são enviados por Deus e manifestarão a presença de Deus e a sua intervenção no mundo. Agora, a pronúncia é ram, né? Esse é o som do trovão em hebraico. No contexto bíblico, a escritura, a miúda, associa os trovão com a voz de Deus. E com a manifestação da sua presença, especialmente em eventos como no Monte Sinai. Então, ele está associando a manifestação da presença de Deus no último tempo através dos 144 mil, na mesma voz. Por isso são filhos, porque é os filhos que manifestam nesse tempo. E por que João, o Senhor, chama ele pelo nome que ele tinha, que significa filhos do trovão? Porque João também tem a voz de trovão, essa voz de trombeta, essa voz que anuncia, essa voz que todo mundo escuta, que é Apocalipse. Quando ele escreve Apocalipse, tem as revelações na mesma condição que os 144 mil está tendo as revelações nesse tempo. Você vê uma semelhança de chamado. Por isso, o João carrega essa identidade dos 144 mil também, porque ele anuncia o fim. Ele não anuncia a preparação para a vinda de Cristo, a segunda vinda. Então, amados, João Batista anuncia a primeira vinda, prepara o caminho. E esse João está escrevendo, tendo visões para preparar o povo para a segunda vinda. Isso se trata, a mensagem. E quem são os que levantam nesse tempo como voz de trovão para anunciar, para trazer arrependimento e levar e manifestar a presença de Deus e a sua intervenção no mundo? Os 144 mil. Então vemos essa sombra figura através de João. Você vê aí Pedro. Pedro, você sabe que é a pedra que representa a igreja, a rocha. Essa rocha também você sabe que é uma simbologia de Jesus. Sobre essa rocha construirei a minha igreja. Pedro em hebraico, ele tem vários sentidos. Se traduz de várias maneiras, Pedro. Mas as mais comuns é Petrus, que tem a origem grega, e em arameu que é Kefá, que significa rocha ou pedra. A forma mais direta usada no contexto bíblico, a miúdo, se refere à palavra hebreia arameia, que é pedra. Detalhes da origem do nome Kefá em arameu, este era o nome de Simão Pedro. No seu idioma natal, em arameu, significa pedra. E Petros no grego. Os falantes do grego adotaram Petrus, que também significa rocha, para referir a ele, para referir ao próprio Jesus, a rocha, não? Ou seja, para se referir a Pedro também, porque o Senhor deu uma missão, mudou seu nome. Então, amados, você vê, glória a Deus, aleluia, você vê
você vê que as 3 representações aí, a representação das 12 tribos de Israel, você vê a primícia sendo representada e você vê a igreja e Yeshua também sendo representado para esse tempo, em carne, sendo representado em carne, porque eles estão em carne. Mas só que você vê 3 figuras transfiguradas em espírito. Você vê Jesus transfigurado, você vê Elias e você vê Moisés. Então você vê 3 figuras que representam o celestial e você vê 3 figuras aí nesse monte que representa a carne, o carnal, aí presente, nesse monte da transformação, nesse monte da transfiguração. Agora vamos analisar Mateus 17:11. Jesus fala a respeito de Elias, porque eles têm dúvida se Elias veio ou não. E perguntam a Jesus. E fala, sem dúvida, Elias vai vir e restaurar todas as coisas. Então respondeu Jesus, mas eu os digo que Elias já veio e vocês não reconheceram, senão que fizeram tudo o que quiseram com ele. E da mesma forma vai sofrer o Filho do Homem na mão deles. Então eles entenderam, os discípulos, que Jesus estava falando do João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele manifestou no espírito de Elias, no espírito da profecia. Compreende? E João Batista é o que representa, também você vê outro João representando as 2 testemunhas. Porque João Batista representa as 2 testemunhas também. Por quê? Ele mesmo fala, quem você é? Você é o Elias que vai vir? Não, eu não sou Elias. Quem você é? Você é o Messias? Não, eu não sou o Messias. Por que que eles viam essa imagem em João Batista? Porque ele refletia a imagem do próprio Deus. Ele levava o espírito de profecia sobre ele. Então, esse amor e esse poder e essa força que andava através dele, mostrava para eles uma figura de alguém. Então, por isso que eles viam Elias nele, porque ele estava aí para cumprir esse ministério. E eles viam. Falavam assim, não, você é Elias. E Jesus afirma, não, ele era o Elias que veio. Vocês não reconheceram Elias. Mas Elias encarnou? Não, ele não há encarnação na Bíblia. Tá? Há espírito de profecia. É o espírito de profecia que estava, o espírito de Deus, o espírito profético. A unção é a unção que estava no Elias. Esse é o mesmo espírito que estava em João e estará nos profetas dos últimos dias, nas 2 testemunhas. Compreende? Então é o espírito de Elias que estava, por isso eles reconheceram ele. Porque de uma forma, se eles perguntaram, é porque reconheceram. Glória a Deus por isso. Então, amados irmãos, o que acontece? Em hebraico, aí vemos Moisés, aí também. Moisés é chamado de Moshe. O nome está ligado ao verbo hebraico também, masha, que significa tirar ou salvar. A tradição bíblica diz que em Êxodo 2:10, a tradução, tradição que fala, Êxodo 2:10 explica que o nome foi dado pela filha de Faraó depois que ela tirou ele das águas, esse bebê Moisés, das águas do Nilo, para salvar a sua vida. Ela deu esse nome de Moisés, que significa salvar. Ela retirou ele das águas. As águas representam as nações também, tá? O mar representa as nações, o povo, as pessoas. E Moisés é tirado das águas.
Depois, qual que é a missão que Moisés cumpre? A missão relacionada ao seu nome. Ele vai tirar o povo do Egito. Ele vai salvar o povo da escravidão. Então, a missão está sempre relacionada com o nome. Glória a Deus por isso. Então, Moisés se dedica a retirar esse povo do Egito. E o nome em hebraico de Elias é Eliaú, que significa Javé, meu Deus. E o meu Deus é Javé, que compõe o né? El, que é Deus, o Yaú. Yaú é a forma abreviada de Javé, o nome de Deus. Então esse é o nome verdadeiro de Deus, Yaú. Yaú é o nome verdadeiro de Deus, porque ele falou que ia revelar para nós, através do nome dos profetas. Tem um versículo que fala sobre isso, que ele ia revelar através dos profetas, do nome dos profetas, o nome dele. E esse é o nome dele, onde você vê os próprios animais falando o nome dele. E existe um versículo que fala que o leão, os animais, quando estão com fome, clamam o meu nome e eu proveio a presa para eles. Parece que fala do leão quando está com fome, está faminto, e clama a ele por comida e ele provê a presa para o leão. E como o leão clama o nome dele, né? Então eles fazem esse som de Yaú, Yaú, né? Glória a Deus, aleluia. Então Elias é um profeta muito querido do Antigo Testamento, conhecido por sua defesa da fé e por haver subido no céu por uma carruagem de fogo. Glória a Deus, aleluia. Os componentes do nome El ou Eu, né? O El, né? Significa Deus ou poderoso. E Yaú é a forma abreviada do nome de Deus no judaísmo, que é Javé. Os nomes estão relacionados com o seu chamado. De novo, repetindo. O padre me disse que era para ler esses versículos, tá? O pai me disse para ler esses versículos e eu comecei a colocá-los para poder ler, porque ele me pediu um dia à noite aí que eu despertei. João 1:6. Houve um homem enviado por Deus, o qual chamava João. Este veio para dar testemunho esse veio por testemunho e para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era a luz, senão que para que desse testemunho da luz. Então ele não era a luz, mas ele deu testemunho da luz. E quando ele deu testemunho da luz, ele não pôde ocultar a luz. Por isso que apareceu a imagem de quem ele trazia. No entanto, eles confundiram ele com o Messias. Eles confundiram ele com o espírito de profecia de Elias. Porque ele estava levando essa luz, ele estava levando isso sobre ele. Aí vamos ver. Aquela luz verdadeira que alumia, né, a todo homem, vinha a esse mundo. E o mundo e nele estava o mundo, e o mundo por ele foi feito. Mas o mundo não o conheceu. Aos seus ele veio, mas os seus não receberam. Mas todos os que receberam, aos que creram no seu nome, lhe deu poder de ser feitos filhos de Deus. Lhes deu poder. Tanto o poder de ser feito filhos de Deus, como poder em relação à autoridade, porque a partir de quando eu sou feita filha de Deus, eu tenho a autoridade do meu Deus. Tá entendendo? Ele me dá autoridade a partir de quando eu me faço
filha. E diz: aquele verbo foi feito carne e habitou entre nós outros, e veio e vimos a sua glória, e a glória como do unigênito do Pai, cheio da graça da verdade. João deu testemunho dele. Então, através de João, eles viam ele. Mas depois João foi e apresentou ele. E clamou dizendo: este é quem eu dizia, ele vinha depois de mim, ele é antes de mim, porque era primeiro que eu. Porque a sua plenitude tomamos, da sua plenitude tomamos todo, e graça por graça. Pois a lei por meio de Moisés foi dada, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A Deus ninguém viu jamais. O Filho unigênito que está no seio do Padre, ele é dado a conhecer Pai. Este é o testemunho de João. Quando os judeus enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntaram: tu quem eres? E ele confessou, e não negou, senão que confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: quem é? É você Elias? Ele disse: eu não sou. É você um profeta? Não. Então ele respondeu: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Como disse Isaías. Ele faz uma referência ao chamado, ao texto que fala da voz que clama no deserto em Isaías. Ele faz essa conexão dessa voz profética que Isaías profetizou. Então ele está falando: olha, Isaías profetizou que eu via. Eu sou, não sou. Não, de uma certa forma ele estava falando que era. Mas eles não iam compreender isso. Porque se ele fala que eu sou a voz que clama no deserto, estou falando que sobre mim está o espírito da profecia. Os 144.000, as duas testemunhas no último tempo, vai manifestar com essa mesma voz que clama no deserto. A voz que clamou no deserto através de João, ela clamou para preparar o caminho, para trazer o arrependimento, fazer voltar às sendas antigas, os caminhos antigos. Agora, de novo, isso vai acontecer para a preparação para a vinda do Senhor novamente. Então, o que acontece aqui? João vai e responde, né? Que ele é a voz que clama no deserto. E aí ele fala: endireita as calçadas ao nosso Deus. Endireita os caminhos, né? Todo vale seja alçado e rebaixe todo monte, e o torcido se endireita e o áspero fica liso, né? Plano. Nas Bíblias de vocês não é essa tradução não, mas vocês olhem aí depois. E se manifestará a glória de Jeová, a toda carne juntamente lá verá, porque a boca de Jeová falou. Então ele está falando, ele está declarando algo para o fim, que a glória de Jeová manifestará e todos verão nesse tempo. Através de quem? Através dos que vão clamar no tempo do fim. Glória a Deus, aleluia. Está repreendido todo espírito de opressão, de cansaço, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas. Voz que dizia: dá vozes, e eu escondi. Peraí, eu já tô... Em Isaías, né? Em Isaías fala dessa voz, Isaías 43. E aí ele fala em Isaías: dá vozes, e eu respondi: que eu tenho que dar vozes? Que toda a carne e a erva e toda a sua glória como flor do campo. A erva se seca, a flor morre.
o vento de Jeová soprou sobre ela e certamente como erva é o povo. Está falando dos dias da nossa vida, que passa rapidinho, passaria rapidinho, até chegar a esse tempo do fim, aonde a glória de Jeová é manifesta. Então, por isso que ele dá sinal desse tempo. Fala assim, olha, vai passar rapidinho, isso vai acontecer, né? De uma certa forma. E aí ele fala, se seca a erva, a flor murcha, mas a palavra de Deus, nosso Deus, permanece para sempre. Suba-te sobre um monte alto, anunciadora de Sião. Ele chama nós como voz profética, né? Essa voz, por isso ele fala no feminino, anunciadora de Sião. Porque essa voz é anunciadora e anuncia a vinda do Senhor. Por isso ele fala, ele chama os profetas a subir ao monte de Sião, né? Anunciadora de Sião, porque eles vêm do monte Sião. Se você analisa o texto de Apocalipse que fala dos 144 mil, você vai ver que eles vêm do monte Sião. Levanta fortemente a tua voz, anunciadora de Jerusalém, levanta-la, não temes, diga à cidade de Judá, vem aqui ao Deus de vocês. É aqui que Jeová o Senhor virá com poder e com braço para senhorará, vai tomar senhorio. E é aqui que a recompensa de vocês vem. E a paga está diante do rosto de vocês. Aí ele está anunciando o fim já, porque ele está falando que ele já vem para tomar, para ensenhorar. Compreende? Está falando, anunciando o fim. Como pastor apacentará o seu rebanho nesse tempo, e o seu braço levantará os cordeiros, e no seu seio levará, pastoreará suavemente as recém-paridas. E é aqui que as nações lhe são como uma gota de água e como um pó. E as balanças são estimadas, e é aqui que faz desaparecer as ilhas como pó. Depois ele vai e anuncia: nem o Líbano bastará para o fogo, nem todos os seus animais para o sacrifício. Como nada são as nações diante de Jeová, e a sua comparação será estimada em menos, ou seja, será vista como nada. Glória a Deus, aleluia. E a quem, pois, harei semelhante a Deus? Ou que imagem lhe compreenderá? Qual imagem que eu posso falar assim? Essa imagem é igual à imagem de Deus. As duas testemunhas, elas não vão ser a imagem de Deus, não são elas a imagem de Deus. Assim como João disse, não, eu sou João. Eu não sou Elias, eu sou João. É o Espírito de Deus que está sobre mim, é a glória de Deus que está sobre mim, eu não sou nada. Então, por isso que o Senhor diz, quem pode se fazer semelhante a Deus? Ninguém pode se fazer semelhante a Deus. E aqui ninguém está fazendo-se semelhante a Deus. Mas a partir de quando a glória de Deus manifesta através da vida das duas testemunhas, todos vão olhar e ver Deus através dele. Por quê? Como as pessoas ver Deus através de nós, porque damos testemunho. E quando damos testemunhos, a imagem de Deus aparece através das nossas vidas. Por exemplo, eu sou criada à imagem e semelhança de Deus. Você é criada à imagem e semelhança de Deus. Na medida que você anda em santidade e você é o templo de Deus, e ele manifesta sobre a sua vida, o bom testemunho que você dá de caráter, de santidade, de andar na presença dele, falará através de você. E as pessoas verão Deus através de sua vida, através de como você fala, de como você prega. Verá que realmente
é da parte de Deus as palavras que você fala, que você entrega, porque há um testemunho e isso se testifica como verdadeiro e fiel e que vem da parte do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, amados irmãos, eu vou deixar aí que minha bateria está acabando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Espero que tenha compreendido essa pregação. Que o Senhor te abençoe e esteja guardando, fortalecendo em nome de Jesus. Vamos continuar nessa força, amém? Falando dos mistérios que o Senhor nos entrega e nos revela através da sua palavra. É maravilhoso saber desses segredos. É maravilhoso saber que o Senhor no monte de transfiguração leva figuras com nome e figuras que levam uma simbologia tremenda, né? Justo no monte, nesse monte está aí a representação da igreja, a representação das 12 tribos e a representação das primícias, né? Das 12 tribos de Israel, né? Israel está aí a igreja, né? E glória a Deus por isso. Que o Senhor nos fortaleça em nome de Jesus e siga trazendo os seus mistérios através da sua palavra e nos revelando. Um grande abraço.